Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Essa semana nós entraremos no capítulo 2, último capítulo da apostila de vocês, e nós trabalharemos com um gênero literário manifesto, tá? Então é um gênero textual, assim como a notícia, a reportagem, a crônica, o e-mail, a carta de reclamação, abaixo-assinado. O manifesto também é um tipo de texto que circula entre nós na sociedade, tá? Cada tipo de texto tem as suas características específicas, tá? O manifesto também tem as suas características específicas. Então, o que é um manifesto? Então, é um gênero literário que tem como objetivo, né, fazer a defesa de uma causa, tá? Ele tem a intenção de convencer o leitor sobre a sua opinião ou incentivar você a aderir a alguma causa, tá? Então, é um texto que tem essa função, né? Incentivar, promover, convencer o leitor de alguma causa, tá? Então, um manifesto de manifestar, né? Ou seja, demonstrar, convencer você a aderir a alguma causa. Isso é um manifesto, tá? Então, aqui a gente tem um resuminho sobre o gênero, tá? Então, é um gênero utilizado para demonstrar o posicionamento assumido diante de algum fato, né, ou de alguma ideia. Então, o manifesto vai demonstrar o seu posicionamento diante de alguma questão, de algum fato, né? Então, por exemplo, o meio ambiente, né, que é o que a gente vai ver aqui na apostila, que é um texto que faz um manifesto em prol da Amazônia, tá? Em favor do meio ambiente, né? Então, é um texto que você vai demonstrar o seu posicionamento diante de algum fato, de um acontecimento, de algum assunto, tá? Então, é um texto que demonstra qual é o seu posicionamento. Se ele demonstra o seu posicionamento, o que é muito importante nesse texto? A sua argumentação, né? Então, para você convencer o leitor da sua causa, né? Até mesmo aderir à sua causa, você precisa ter uma boa argumentação, né? Apresentar bons argumentos que convençam a pessoa que está lendo, né? De que esse seu ponto de vista, esse seu posicionamento, ele é correto, ele é coerente, né? E faz com que eu talvez adira a esse movimento, tá? Então, a argumentação, ela é extremamente importante, tá? E aí, quais assuntos, né, quais causas vão ser defendidas por meio de um manifesto, né? Então, sempre vão ser assuntos polêmicos, temas polêmicos, né? Meio ambiente, saúde, né, algumas leis, né, que às vezes são aprovadas ou não foram aprovadas ainda, dão origem a manifestos. Geralmente, vão ser temas muito polêmicos. O que é uma coisa polêmica? Polêmica é aquilo que divide opiniões, né? Então, a partir do momento que alguma coisa divide a opinião, divide opiniões, né? Ela faz com que ela abra espaço para que as pessoas se posicionem, né? Defendendo o seu ponto de vista. Então, é um assunto que é universal, né? O amor, né? Não tem por que eu manifestar em prol do amor, né? Já que é algo praticamente unânime, né? Todas as pessoas são a favor do amor e da paz, por exemplo, né? Aí, quando a gente pensa em meio ambiente, já é um assunto muito controverso, porque embora todo mundo seja a favor, né, as pessoas têm atitudes, né, têm práticas que agridem muito ao meio ambiente, né? Então, por isso é necessário sempre fazer e reforçar esse manifesto, esse apoio a essa causa, né? Então, os assuntos, os temas que vão ser defendidos por meio de manifestos são temas muito polêmicos, tá? Então, é um texto que tem como objetivo demonstrar o seu ponto de vista em relação a algum fato ou alguma causa, tá? Tem o objetivo também de convencer o leitor desse seu ponto de vista, tá bom? Aqui, a gente vai ter algumas imagens de alguns manifestos que aconteceram ao redor do mundo. Vamos lá. Então, aqui, na primeira imagem, né, é a foto, né, de uma manifestação. Então, aqui no caso, a gente não tem texto, né? Nós temos essas manifestações em que as pessoas vão até a rua para manifestar alguma coisa. Então, na primeira imagem ali,
Mulher de Paz, manifestante segura cartaz em Seul. Coreia do Sul em manifestação contra a intervenção militar no Iraque. Então, qual é o fato? Intervenção militar, né? E aí eles foram até as ruas para manifestar-se contra a intervenção militar. Então, sendo sempre assunto polêmico é aquilo que divide opiniões, né? Nós tivemos muitas manifestações acontecendo no nosso país no período de eleições, né? Bolsonaro e PT versus Bolsonaro, né? Enfim. Porque é algo que tem dividido muito o nosso país, né? Política, o nosso país está muito polarizado, né? PT, PSDB. Então, vai ser sempre um assunto que divide opiniões. Aqui a gente tem uma outra manifestação, tá vendo ali? Os monges de vermelho, manifestação dos monges na Birmânia, pela causa. O amor e a gentileza vencem tudo. Apesar de ser um tema mais universal, provavelmente estavam passando por algum tipo de conflito, né? E aí resolveram manifestar-se. Manifestação pela renúncia do presidente do Egito, né? Então vejam que as pessoas foram até as ruas manifestar-se, né? Pela renúncia do presidente do Egito. E aqui uma manifestação contra a dengue no Rio de Janeiro, né? As pessoas se manifestando contra a dengue, tá? Aqui nós temos, para vocês lerem e fazerem a atividade, um manifesto, tá? Então vocês vão fazer a leitura desse texto, que é um manifesto. A princípio, vocês podem quase que identificar como um artigo de opinião, né? Porque você vê que ele demonstra a sua tese, ele está fazendo a defesa de um ponto de vista através dos argumentos, né? Então ele tem o ponto de vista dele e vai argumentar embasando, dando base para esse ponto de vista. Mas no final, ali no finalzinho, esse texto possui características de um manifesto, porque faz uma solicitação, tá? É isso que diferencia o manifesto de um artigo de opinião. No final, ele faz um pedido, ele faz uma solicitação. Então, toda a argumentação dele é para chegar a essa solicitação, tá? Eu vou fazer a leitura do texto aqui rapidinho com vocês. Então, Manifesto Amazônia para Sempre. Então, aqui pelo título a gente já entende, né, que é em prol da Amazônia. Amazônia para Sempre tem uma imagem da Vitória Régia, né, que é uma flor típica da região amazônica. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. O menor desmatamento nos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Então, como que ele começa esse texto? Falando de uma comemoração, né, que teve em vista o desmatamento ter diminuído. E aí, o que eles fazem? Eles dizem que não é para ser comemorado, já que tem que lamentar tudo que já foi desmatado, né? Aí faz uma citação, né, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, como se fosse a floresta, a principal floresta, né? Talvez seja a principal, mas não é a única, né? O pulmão é um órgão único e vital, né? A floresta amazônica é importante, mas ela não é única, né, para a sobrevivência para a existência do nosso planeta. Então, é um pouco exagerado dizer que ela é o pulmão do mundo. Então, ali ele diz, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Porque existem outras florestas também muito importantes. Mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, fazendo uma referência à Amazônia, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado, ou seja, criado, produzido pela natureza, é um lençol térmico. Para que os raios solares não atinjam o solo. Então, a floresta faz com que o sol não atinja o solo. Propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Ou seja, o fato de bloquear os raios solares ajuda a regular a nossa temperatura do planeta, né? Então, tá aí uma boa explicação, né, porque a gente está tendo temperaturas tão altas, né, com tanta frequência. Depois de tombada na sua pujança, grandeza, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, né? Então derrubam madeira, exploram, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros, que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Então eles derrubam castanheiras centenárias, importantíssimas para a fauna e para a flora,
para plantar capim e soja, né? Capim para alimentar o gado e soja porque é algo que dá dinheiro, né? Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativa de desenvolvimento sustentável, a devastação continua, né? Então, tem lá áreas, né, que foram colocadas como unidade de conservação, mas a devastação ainda continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia natureza-homem entre seringueiros e indígenas, ou seja, quem preserva e quem explora, né? Há um pacto aí de conservação, de preservação. Mesmo depois da aliança entre povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Então, ao longo da história, Chico Mendes é uma pessoa que lutou muito pelo meio ambiente, ele era um seringueiro, ou seja, ele explorava, né? Depois ele ficou, depois mais velho, aprendeu a ler, foi ter acesso aos estudos, porque não tinha. E aí começou a lutar em prol da Amazônia, ou seja, ele saiu do lado de quem explora e passou para o lado de quem preserva, né? Então, apesar de ter muita gente aí lutando ao longo da nossa história, né, isso não está servindo porque a exploração e a devastação continua. Como no passado enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são um símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo, né? Então, né, via-se muito a floresta como um obstáculo a ser vencido, mas na verdade a floresta é essencial à nossa sobrevivência, né? Um país que tem 165 mil km² de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem necessidade de derrubar uma única árvore, ou seja, tem muita área, né? Não seria necessário derrubarmos mais árvores. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, é uma conjunção conclusiva, né? Então, ela vai apresentar uma conclusão. A nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o 4º artigo 225 da Constituição Federal, né? Então, na Constituição tem um artigo aí fazendo referência à floresta amazônica. A floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma de lei. Então, ela é utilizada, está permitida em lei, né? Fazer a utilização da floresta dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive ao uso de recursos naturais. Então, é previsto em lei explorar, é previsto em lei, desde que assegure a preservação do meio ambiente, porque no momento que está agredindo, né, que tudo que está acontecendo lá agride o meio ambiente, isso já é contra a lei, né? Assim deve-se implementar, então agora aqui já vai fazer um pedido, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal, a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. Já. Né? Então, eles apresentam um artigo da Constituição e, por isso, né, assim, né, também conclusivo, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal, ou seja, país, estado, cidade, a interrupção imediata do desmatamento. Então, eles fazem essa solicitação, apresentando aí argumentos e um artigo da Constituição. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumento de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta, né? Então, aqui, esse é um manifesto, tá? Amazônia para sempre. Então, aí, para vocês fazerem a leitura e interpretação, tá? Que são as atividades dessa semana. Então, aqui tem as atividades, olha. Vejam, tá? Vai realizar as atividades sobre esse manifesto. Tudo bem? É isso, pessoal. Bons estudos e até mais.